Então muitas coisas foram planejadas lá em 2000 e tem ainda alimentado a igreja nesse processo. Foi um planejamento estratégico que tem sido acompanhado, já foi feito várias reuniões. Sabe o que o Sábado da Liderança tem feito? Uma avaliação desse planejamento e uma viabilização desse planejamento. Por isso nós queremos trabalhar esse tema, é claro, eu não vou ficar falando de administração hoje à noite, mas eu queria trabalhar esse tema a respeito da importância de um planejamento, inclusive para o evangelismo, tá? Eu queria, agora sim, pessoal aí da mídia, eu quero convidar você a assistir um pequeno vídeo de 1 minuto e meio, preste bem atenção, não é vídeo evangélico, é um vídeo para a gente ilustrar o que a gente quer compartilhar esta noite. Hanging around in the rain, playing the same little game. I'm only hoping to get to see you, looking around as if I had something I had to try. Well, all I want to do is see you. And after all I've been through, just to get close to you, I know that you will love me too. Yeah! Hey! Nem guerra de travesseiro sozinho tem graça. Concorda? Jogar basquete sozinho. Você levantar a mão para fazer uma pergunta ou intervenção numa sala de aula que só tem você. Aí termina dizendo aí nesse texto em inglês: a vida em comunidade é melhor. A vida é bem melhor em comunidade. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Amém? Eu quero ficar perto de você, eu quero me relacionar com você, isso é normal. É assim que a vida fica mais gostosa de ser vivida. Preste atenção. Nós temos no livro de Gênesis, comigo aqui agora, nós temos no livro de Gênesis, capítulo 1, o relato da criação. Você já leu Gênesis 1? Que fala que Deus criou, e cada bloco da criação aparece essa frase aí, ó: e viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus faz é bom. Nós não precisamos duvidar disso. Deus é especialista em coisas boas. Tudo que Ele faz é maravilhoso, não é? E aí o que nós precisamos descobrir? É que antes da queda foi detectado o primeiro problema da raça humana. E qual foi o primeiro problema? Apesar de debaixo de cada um dos blocos da criação está esta frase: e viu Deus que era bom. Criou o sol, que bom. Separou a luz das trevas, que bom. Criou os animais, que bom. Criou a água, que bom. Tudo que Deus criou, muito bom. Mas aí nós vamos para o capítulo 2. A partir do final do capítulo 1, Deus decide criar o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Mas depois de criado, olha o que diz o verso 18 do capítulo de número 2. Beleza. Está calor e com essa questão da voz aqui, obrigado. Olha o que diz o verso 18 do capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só. Pode ler comigo essa frase? Não. Mais uma vez. Quantos já ouviu alguma mensagem sobre esse versículo? Muitos, né? De nós ouvimos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre eu ouço a mensagem nesse versículo associando o não é bom que o homem esteja só ao casamento. Por isso Deus fez para ele uma companheira. Mas eu queria ir um pouco além disso.
O homem foi criado à imagem e semelhança de um ser relacional. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de um ser relacional, o homem também tem na sua própria natureza a necessidade de relacionamento. Deus existiu e existe e existirá sempre em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Deus decidiu fazer o homem, o verbo lá está, o pronome está no plural. E o verbo fazer está no plural também. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aí ele cria o homem sozinho. E o homem fica triste, não é? Ele fica triste por estar sozinho. Deixa eu dizer uma coisa que eu já falei em tempos passados aqui. E você não escandalize não, por favor. Nem Deus basta para o homem. Sabia disso? Mas não é porque Deus não é suficiente, não. Ele não basta porque Ele criou o homem com a necessidade de relacionar com alguém da mesma espécie. Não é? Por isso que é ruim quando alguém está solitário e sozinho. Você diz: fica com Deus. Fica com Deus, eu quero ficar com você. Não é verdade? É bom ficar com Deus, mas eu quero ficar com você, conversar com você, chorar com você, sentir a tua presença, a sua presença. Então, quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, tudo bem. Tem a ver com o casamento, e Ele fez uma companheira para o homem. Mas tem a ver com mais do que casamento. Tem a ver com relacionamento. Você foi feito para relacionar. Você é um ser comunitário. Você é um ser gregário. Você é um ser social. Você é um ser que foi feito para viver com outras pessoas. Por isso, não teime em ficar sozinho, porque viver em comunidade é melhor. Não teime em ficar sozinho, porque estar em um grupo é melhor. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós não nascemos para o isolamento. Está vendo ali? Está difícil talvez de ver. Tadinho daquele macaco que está fora do grupo. Você não foi feito para ficar fora. Você foi feito para estar junto, dentro, inserido. É interessante. Uma vez o pastor Naamã Mendes falou, e está escrito no livro dele, Igreja Lugar de Vida, isso que ele falou. Ele disse o seguinte: se tem um eletrodoméstico que não pode ter na igreja, é a geladeira. Na igreja enquanto instituição, enquanto comunidade, não pode ter geladeira. A ideia dele foi dizer o seguinte: tem gente que tem mania, vou dar um gelo no irmão. Você está pecando. Se você decidiu gelar o irmão por qualquer motivo, você acabou de cometer um pecado. Peça perdão a Deus e peça perdão ao irmão que você resolveu pôr na geladeira. Isolar. Esse irmão me paga, vou dar uma gelada nele, vou pôr ele na geladeira uns tempos e ele aprende. Nós não podemos fazer isso. Você sabia que pior do que o isolamento só tem uma coisa: a morte. Quem isola e gosta de ficar isolado pode chamar o médico e cuidar, ele está doente. Agora, quem é forçado a ficar no isolamento adoece. Sabia que a cela nos presídios de isolamento é a pior punição que você pode dar para um presidiário? Vou te pôr no isolamento. Misericórdia. Se ele ficar ali por algum tempo, ele fica louco, ele adoece da cabeça. Então, na igreja, nós sabemos que todo ser tem necessidade de relacionamento. Por mais que alguém me ofenda por algum motivo, eu tenho que tomar a decisão de não pôr nenhum irmão na geladeira, isolar ninguém, mas pelo contrário, eu devo atrair, relacionar, buscar para perto. Tem gente que é de difícil convivência, pastor, é esse que precisa. O senhor não sabe o tanto que é complicado aproximar do fulano. Aproxime, lute por isso. E um dia você vai me contar um testemunho dizendo: pastor, valeu a pena, foi maravilhoso investir na vida dessa pessoa. Portanto, nós não nascemos para isso. Ok,
razões para nós não ficarmos apenas no ir de pregar e do domingo à noite. Por que a gente precisa levar isso para casa, levar isso para os grupos pequenos, fazer disso uma rotina de vida? A gente está acostumado a sentar no banco, puxa vida, está gostoso, a gente está num ambiente legal, a gente ouve uma boa palavra, canta uma boa música, vai embora e a gente fica lá durante a semana no seu dia a dia, na sua rotina, domingo a gente volta, reabastece de novo. Vida cristã não é só isso. Vida cristã é muito mais do que isso. E eu quero dar aqui algumas razões rápidas, porque, sem dúvida alguma, a gente tem algumas aplicações para fazer. Por que eu não devo ficar só no culto de domingo? Primeiro, porque o evangelismo é mais eficiente do viver cristão normal. Não é? Uma coisa é eu chegar aqui na frente e dizer: Jesus é bom, morreu pelos nossos pecados. Outra coisa é o colega de serviço seu, na sua naturalidade, no seu jeito de ser, perceber na sua vida Jesus. É muito diferente. Você poder ter a oportunidade de compartilhar com ele a sua vida de maneira bem natural. Convidá-lo para ir numa reunião espontânea, onde ao invés de você ver a nuca do irmão, você está vendo o irmão de frente, porque você está sentado em círculo. Onde você pode chorar, onde você pode abrir o coração. É muito mais eficiente esse tipo de evangelismo que acontece na naturalidade da nossa vida. Segundo lugar, servir uns aos outros é distribuir a graça. E a Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros, os mandamentos de mutualidade, amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, não é? Orar uns pelos outros. Mas, em outras palavras, se a gente quisesse pegar esse servir uns aos outros como sendo o resumo de todos os mandamentos, eu diria que é você receber a graça e distribuir a graça. Graça, de graça receber e de graça dai. Graça tem que ser distribuída gratuitamente, porque graça já indica que é de graça, que não tem preço. Tem que ser distribuído. Você não pode reter e segurar apenas para você. Não é? É importante que nós peguemos isso. Para mim, só isso já é significante para nós justificarmos a existência de grupos menores. O testemunho bíblico, como que era a igreja em Atos? Como que a gente quer resistir ao que a Bíblia ensina? Essa estratégia não é da igreja cristã de Campinas, não é do pastor. Está ali, era na grande reunião e era também de casa em casa, não partiu o pão de casa em casa. O testemunho de pastores que dedicaram a vida a esse modelo e deu certo. Eu estava lendo de Wesley, e um biógrafo de Wesley estava dizendo que o Wesley foi um grande evangelista e o ministério dele teve muito êxito, entre outras coisas, porque ele fazia questão de não ficar apenas nas grandes reuniões, mas o evangelho nos menores grupos, onde pudesse ser compartilhado com muita naturalidade. Testemunho ao redor do mundo em todos os tempos. A igreja na Coreia é grande porque as igrejas que estão sobrevivendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, por que a igreja está conseguindo romper num país em que é proibido o culto? Por causa das reuniões e dos pequenos grupos, das reuniões de casa em casa. O cristianismo precisa voltar a ser algo prático, simples, fácil de ser entendido por todos. O que eu estou fazendo aqui? Não é? É apenas para ouvir um homem que está aí na frente pregando ou cantar algum tipo de música? Não, estou aqui para crescer, estou aqui para aprender mais a palavra de Deus, eu estou aqui para exercer a comunhão com os irmãos, eu estou aqui para que eu possa servir ao Senhor, aprender a cultuar e adorar na minha vida pessoal, no meu grupo pequeno e também aqui na grande reunião. Eu tenho um propósito de existir. Eu não existo como servo de Deus à toa. Igreja não pode ser um amontoado de ritual, não pode ser um negócio mecânico, frio, desprovido de significado. Igreja precisa ter vida. Tem o John Piper, que é conhecido de todos, e o Tiago me passou, eu aproveitei, Tiago.
porque um videozinho de poucos minutos, 5 minutos, 6 minutos, ele responde a essa pergunta: por que só a pregação não é suficiente? Eu vou tentar transcrever aqui, isso aqui não é meu, você pode olhar isso até no YouTube aí, do John Piper, mas eu achei muito interessante, porque é um homem que está muito ouvido nos dias de hoje, é um líder que tem muita coisa escrita, muito lido ao redor do mundo. E olha o que o John Piper diz: num grupo pequeno, é claro que eu pus aqui nas minhas palavras, para fazer aqui uma linha de raciocínio, mas a essência é a mesminha. Ele diz: no grupo pequeno é mais fácil evitar o crescimento doloroso. Aí o que significa crescimento doloroso? É onde as pessoas simplesmente chegam, ficam perdidas no meio da multidão, jogadas para um lado e para o outro sem entender nada, e não tem ninguém para sentar com ela, não tem ninguém para cuidar dela, não tem lugar nenhum onde ela possa se expressar, lugar nenhum onde ela possa abrir o coração, pedir ajuda, pedir oração. Isso é doloroso. Eu sei que tem alguns crentes que gostam do anonimato. Sabe que nós já perdemos crentes para grandes igrejas, e quando eu fui atrás para dar uma assistência e perguntar por que, meu querido, o que faltou, eu sempre libero a saída. Quer sair, Deus te abençoe, vai em paz. Para sempre a porta de volta está aberta também e a pessoa não ficar constrangida. Mas em alguns casos, sabe o que é o objetivo de resposta? Sabe, pastor, eu fui lá porque aquela igreja é grande e lá eu apenas sou mais uma multidão. Eu não quero que ninguém me note, eu quero ficar escondido. Isso não é igreja. Mas é uma igreja incompleta. Esse crescimento é um crescimento doloroso. Não é isso que Deus propôs para nós. Segundo, no GP, no grupo pequeno, diminui a passividade ao ouvir o sermão. O que significa isso? Nós temos uma fraqueza humana que não dá para negar. Qual é a fraqueza? Todos nós, na hora do sermão, muitas vezes somos tocados. Que palavra boa, tocou no meu coração, mexeu com a minha vida. E aí você sai daqui enfoguetado, todo cheio de ideias. O que vai acontecer depois de amanhã? Amanhã esfria um pouco, terça esfria um pouco mais, quarta-feira você não está nem lembrando da pregação, quinta-feira você voltou para a rotina e acabou. No grupo pequeno você tem a possibilidade de ajudar o irmão a aplicar a palavra, de modo que essa passividade possa dar lugar ao repensar, ao refletir de novo, ao discutir desafios. Quais são os desafios que a gente pode receber desta palavra? E aí vai diminuir a passividade substancialmente. No grupo pequeno, o ouvinte não foge das crises com facilidade. O que eu quero dizer, o que John Piper quer dizer com esta frase? Ele quer dizer o seguinte: aqui o Espírito Santo pode tocar em alguém pode chorar, quebrantar, e no máximo uma pessoa que estiver perto vai pôr a mão no ombro, talvez com muita timidez, ficando um pouquinho sem graça, e aí vai dizer: olha, me dá um abraço aqui, deixa eu... Pronto, a pessoa foi embora, acabou. No grupo pequeno, se alguém se expressa, mostrando que está vivendo uma crise emocional, uma crise familiar, você abre para o grupo a possibilidade dessa pessoa ser cuidada. Porque no grupo pequeno ela pode ser cuidada. Você vai receber abraço, vai receber oração, vai receber um telefonema no dia seguinte. Pelo menos se o grupo for saudável, viu, grupos pequenos? Pelo menos se for um grupo saudável. Vai acontecer isso. E aí você não vai fugir das crises, né? Você vai ser cuidado durante as crises que você estiver enfrentando. Vai passar o processo junto com mais alguém. Outra coisa que John Piper diz é que no grupo pequeno o ouvinte não irá negligenciar esforços na aplicação pessoal da palavra, porque tem mais gente cobrando, tem mais gente aplicando, tem mais gente ajudando, tem mais gente fazendo sugestões. No grupo pequeno podemos fazer perguntas para crescimento, e perguntas é a chave. Repita: perguntas são chaves para o crescimento. Por isso, pergunte no grupo pequeno, gente.
Não deixa o grupo pequeno virar um monólogo. Não deixa só um líder falando. Ponha para fora as suas perguntas. Não pensa que existe pergunta boba. Tem gente que não pergunta por vergonha e timidez, achando que a pergunta é boba. Não existe. Toda pergunta, uma vez respondida, vai gerar crescimento. E olha, tem gente madura dentro do grupo que às vezes nem é um líder. O líder está aí como um facilitador. Mas você faz uma pergunta, de repente um irmão tem a resposta para dar dentro do grupo e vai te ajudar. Se a resposta não vier naquele dia, o líder vai no mínimo se comprometer em trazer a resposta num outro momento. Mas é importante fazermos perguntas. A pergunta é a... De novo, a pergunta é a chave para quê? Crescimento, amadurecimento na fé. John Piper ainda diz: o grupo pequeno proporciona possibilidade para a prestação de contas e acompanhamento, coisa que muita gente não quer. Mas, meu querido, somos seres humanos e Deus quer que seja assim. Sem dúvida alguma, as pessoas querem se esconder. Moram em prédios, mas não querem nem cumprimentar umas às outras para não se comprometer. Na vida cristã a gente não pode ter esse medo, não. Inclusive, aquela velha disciplina que a gente via que acontecia nas igrejas, em cultos públicos de doutrina, nós temos estimulado para acontecer nos grupos pequenos. Para que eu vou expor uma pessoa que 80% da igreja nem conhece diante de uma disciplina pública? Você faz sentido um negócio desse? A não ser em casos que o testemunho da igreja ficou altamente comprometido, publicamente comprometido, porque a figura que cometeu o erro é uma figura extremamente conhecida e pública. Pastor Marcos pisou na bola, ele tem que vir aqui na frente e confessar e ser tratado pela igreja publicamente, porque eu sou o líder da igreja, represento a igreja, e isso não pode ficar assim. Mas uma pessoa que comete uma falha, seja ela qual for, cujo ciclo de relacionamento dela é pequeno, o lugar de prestar contas é no grupo dela. Meus irmãos, olhem por mim, eu pequei contra Deus, pequei contra a igreja, contra o meu grupo, não é? Eu quero que vocês olhem por mim, eu quero confessar o meu pecado. O grupo vai cuidar, vai tratar. Se for assunto para trazer para a equipe pastoral, vai trazer. Mas é assim que acontece, é no grupo pequeno que as coisas precisam se desenrolar. E John Piper termina dizendo: no grupo pequeno, o ouvinte encontra o apoio de oração. Como é importante orar uns pelos outros. Como é importante isso. Amém. Deixa eu convidar você para ler esse slide comigo. Podemos ler juntos? Porque eu quero que você internalize essa frase longa que está aí. Vamos lá? Quantas bênçãos estamos perdendo enquanto resistimos àquilo que é tão natural, bíblico e testado? É só acreditar e fazer da maneira certa que o resultado será natural. Só isso. Guarde isso no seu coração e saiba que não tem nada melhor do que você estar cercado de 5, 8, 10, 12, 14 pessoas, e cercado dessas pessoas você ser cuidado, receber apoio, ter a oportunidade de ministrar, de apoiar alguém, de usar sua experiência, de servir e ser servido. Agora, se você não acredita nisso, eu acho que você está vivendo o cristianismo pela metade, e tem gente que se contenta em viver o cristianismo pela metade. Agora, leve para casa o seguinte princípio: as bênçãos sempre são distribuídas de acordo com as escolhas que nós fazemos. Tem gente que diz: eu passei de mal e ninguém me visitou. Quantas pessoas você visita? Cadê o grupo pequeno que você frequenta? Eu não fui nenhum grupo pequeno. Pois é, então está aí a explicação. Eu duvido que se você estivesse integrado em um grupo, isso viesse a acontecer. O grupo pequeno é o primeiro a chegar na hora da enfermidade, é o primeiro a chegar na hora do nascimento, é o primeiro a chegar na hora de uma morte. Eu já tive
a oportunidade, que eu sou muito, assim, quero estar presente em todos os momentos e a gente se não dá conta, mas eu tento fazer isso. Mas eu já fui surpreendido por gente que diz: pastor, aconteceu isso e isso com fulano da nossa igreja. O senhor fique tranquilo, o senhor durma tranquilo, amanhã está a hora, o senhor vem, porque já está tudo providenciado pelo grupo pequeno. O grupo pequeno já fez tudo, o senhor basta vir amanhã. Às vezes eu não aguento e vou assim mesmo, mas fico muito feliz de saber que as coisas estão acontecendo. Ok, segundo para a gente concluir, só tem 2 pontos no sermão, fique tranquilo. O evangelismo é melhor através dos grupos pequenos, é uma questão de estratégia, já falei sobre isso. Paulo foi um estrategista. E como é que a gente percebe isso? Em primeiro lugar, ele estava sempre acompanhado. É interessante, Paulo está lá pregando o evangelho na cidade de Filipe, não é? E ele está pregando o evangelho e é perseguido, é preso. Quem está com Paulo lá fazendo um dueto para ele não ficar na prisão sozinho? Silas, não é? Prisão sozinho é isolamento, mas prisão com 2 vira grupo pequeno. Concorda ou não? Olha, você viu que virou grupo pequeno? Ele começou a cantar, a adorar a Deus. Não é isolamento, agora eu tenho mais um. As costas todas feridas, porque eles tinham levado chibatadas, mas começaram a cantar. Que bênção, que bênção. Mas Paulo não estava sozinho. Até para enfrentar a perseguição que pode surgir, é bom que a gente esteja acompanhado. Ele sempre começa por cidades estratégicas, cidades polo, cidades onde o evangelho poderia depois propagar. Não é? Paulo era um estrategista. Eu sempre questionei o nosso jeito de abrir igrejas, congregações no interior, porque como a gente quer começar pelo patrimônio, quer começar pelo lote, quer começar pelo endereço, via de regra a gente vai para o pior lugar da cidade, que é onde é mais barato o lote. Depois a igreja não cresce e nunca dá conta de chegar no melhor bairro, porque o inverso é muito difícil. Você pegar um bairro de periferia, depois ir evangelizar o bairro mais nobre, muito difícil. Se você inverte, vai para o bairro nobre e depois alcança a periferia, é muito mais fácil. Até mesmo por uma questão financeira, lógica. Paulo tinha estratégia sim. Ele se identificava com as pessoas que eram alvos da sua evangelização. O que significa isso? Ele diz na sua carta aos Coríntios: fiz de fraco para com os fracos, fiz de tudo para com todos. Identificar significa se fazer entender. Preste atenção. Identificar não quer dizer ser idêntico. Tem gente que diz: para eu poder ganhar o drogado, eu tenho que também dar uma cheiradinha. Isso é ser idêntico, não é identificar. Agora você pode dizer quais são as perguntas da cabeça desse drogado, quais são as inquietações desse drogado. O que eu posso fazer para que ele me ouça, para que ele não se esconda de mim? Isso é se identificar, falar a mesma linguagem. Quando ele diz fiz de fraco para com os fracos, ele quer dizer o seguinte: eu não cheguei com aquele ar de superioridade, né? Tem uma expressão aí que diz cheguei chegando, né? Ele não chega chegando, ele chega com humildade, para que a pessoa não se sinta constrangida, não é? Se você está no meio de camponeses, você não pode usar uma linguagem rebuscada, cheia de termos que requer sinônimos, porque senão a pessoa não vai entender. Então Paulo diz que a gente tem que se identificar, não ser idêntico. Para eu ganhar uma prostituta, eu não preciso prostituir. Para eu ganhar um viciado, eu não preciso viciar. Mas eu preciso falar a mesma linguagem. E Paulo fazia isso com relação. Eu vou para o meio dos judeus, a estratégia é uma. Eu vou para o meio dos gregos, a estratégia é outra. Eu estou no meio das pessoas sábias, dos filósofos da época, a minha estratégia é outra.
que eu estou no meio dos camponeses, a minha estratégia é outra. Paulo era um estrategista na hora da evangelização. Ele contextualizava o seu discurso. E nós temos, eu vou citar só um exemplo que é muito clássico. Paulo, nesse dia, estava sozinho. Mas estava sozinho porque estava esperando os companheiros de viagem. E aí ele parou lá em Atenas. Lembra da história? Atos 17. E ele começou a discutir religião ali na praça. E alguém escutou e disse: rapaz, isso é filosofia nova. Nós temos um lugar específico para as filosofias novas. É lá no Areópago. Vamos para lá. Foi o sermão preparado mais rápido que existe, porque Paulo preparou o sermão enquanto ele ia para o Areópago. Ele foi para o Areópago, que era esse lugar onde se introduzia novas filosofias, olhando para um lado e outro da cidade. Puxa vida! E quando chegou lá, ele viu muitos altares, viu muitos deuses, viu muita religiosidade. Quando ele chegou lá, ele já começou com discurso mesmo, não é pregação tradicional. Amantíssimos irmãos, graça e paz. Não é? Não foi assim que Paulo começou. Como é que Paulo começou? Ele chegou lá e disse: senhores atenienses, discurso. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque eu passei por aí e vi que vocês têm altar para todos os deuses. Tem até um altar ao Deus desconhecido. Você sabe por que tinha um altar ao Deus desconhecido? Porque eles tinham medo de esquecer algum Deus. Então o Deus que eles esqueceram estaria naquele altar, para não ficar nenhum Deus de fora. E Paulo, que era vivo, esperto, ele disse: é esse que vocês não conhecem que eu vim mostrar para vocês hoje. Ele é o Criador do céu e da terra. Foi Ele que fez todas as coisas. Ele é Senhor. E começou a pregar sobre Ele, e depois sobre a morte de Jesus e a ressurreição, e provocou um rebu lá. Mas sabe qual foi o resultado? Alguns creram, outros ficaram indiferentes e outros foram embora e disseram não. Mas o Evangelho foi pregado e algumas pessoas foram salvas naquele dia. Nós sabemos aproveitar as oportunidades. Nós muitas vezes somos agressivos, não é? Nós queremos empurrar a nossa fé, a nossa forma de crer, garganta abaixo das pessoas, na marra. Paulo era muito estratégico. Ele diz: vocês têm um altar ao Deus desconhecido, então deixa eu dizer quem é esse Deus desconhecido para vocês. Ele não começou metendo pau nos outros altares. Ele não começou falando mal dos outros deuses. Não foi essa a estratégia de Paulo. Ele concentrou no altar ao Deus desconhecido. Ele elogiou a religiosidade deles, entre aspas. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Isso é bom, significa que vocês têm sede, vocês estão procurando, vocês querem, vocês têm vontade. E isso é muito bom. A palavra de Deus diz que o coração que tem sede e que deseja vai receber. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. E ele sabia que aquele povo tinha vontade. Então ele sugeriu assim, a mensagem era contextualizada. Ele sempre treinava e constituía novos líderes. Essa era a estratégia de Paulo. Interessante, porque a gente estava conversando sobre isso ontem no grupo pequeno que eu estava, né? Nós falamos sobre isso com o irmão do Paulo, né? Sobre a questão Marco, vamos dizer, com Marcos, sobre a questão da igreja que ele frequenta, ele dizendo: o nosso líder, o forte dele não é pregação, o forte dele é que ele é um administrador e um estrategista, e ele distribui muita tarefa e tem muitos líderes treinados por ele, que faz com que a coisa caminhe, né? Sem precisar depender exclusivamente de uma pessoa. Que bom! E para terminar, o grupo pequeno como melhor estratégia para evangelismo. Queria passar rapidamente só alguns pontos, que apesar de serem importantes, eles vão ser tratados na reunião da semana de vocês.
Primeiro, trabalhar junto com outros no mesmo projeto é melhor. O GP proporciona isso. Imagina, eu tenho sugerido para todo mundo levar para reunião do grupo pequeno 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomes, 10 nomes de pessoas nos seus ciclos de relacionamento para orar lá no grupo. Não é, Betinho? E eu sei que gente leva isso a sério. Tem que falar. Outros encontram até dificuldade para achar os nomes, porque o ciclo de relação está tão restrito. Mas a grande verdade, meu irmão, é que o estímulo do outro, ok, gente, eu estou orando por essa pessoa, me ajuda a orar por ela, mas eu estou orando por essa, me ajuda a orar por essa. Vamos então pôr tudo isso aqui num baúzinho, vamos orar, né? Tem um grupo lá da Nájila que está fazendo o baúzinho, voltando a caixinha, né? E levando para casa. Então, quem leva para casa, eu vi o testemunho no dia que eu fui lá no grupo, dizendo o seguinte: nós levamos a sério a oração por essa caixa. Até as nossas filhas, o Jamal que deu testemunho, até as nossas filhas cobram e querem orar pela caixa com os pedidos de oração. Gente, oração faz diferença, acredite nisso. Ponha nomes lá e comece a apresentar esses nomes diante de Deus. Creia que Deus pode salvar vidas ainda nessa campanha do Ir de Pregar. Amém? Antes de passar para o próximo ponto, por que o mutirão às vezes é excitante e bom, né? Antigamente nas fazendas tinha muito isso. Por causa do apoio de todo mundo. Uma pessoa capinando sozinha uma roça de arroz era terrível naquela época. Hoje em dia não é assim que capina mais, né? Mas imagina, eu já capinei arroz na minha infância. Pode vocês acreditarem ou não, porque eu sou um garoto urbano. Mas você sabe que tinha um senhor que plantava arroz lá onde é a Vila Santa Luzia hoje, que tinha uma carroça. E a gente ia na carroça dele, que tanto de menino, chegava lá. Era muito excitante, era muito legal, porque tinha as ruas, né? A rua que chama? Aquelas ruas. Aí cada menino pegava a rua, aí a gente ia disputando quem chegava lá no fim primeiro, né? E no final comer aquela marmita também era delicioso, na hora do almoço, né? Tinha aquela marmitinha, eu já fui boia fria, hein? Então é interessante, mas capinar sozinho é horrível, mas se você estava 5, 6, cada um pegando uma rua, era muito motivador, muito jóia. Ponto 2. Os GPs são porta de entrada em vários lugares estratégicos. Graças a Deus pelo nosso patrimônio, pelo nosso endereço, pelo nosso ambiente de culto. A gente tem o salão daqui, tem o salão do outro lado, tem berçário, tem a capela, tem a porta do estacionamento. Mas, meus queridos, estão todos no mesmo lugar. Nós estamos no mesmo endereço. Mas grupo pequeno multiplica as portas de entrada da igreja. Porque a pessoa vai no grupo e depois vem para a igreja. Então é importante que a igreja saiba disso. São muitas portas e lugares de entrada. Isso é estratégico. Também no grupo pequeno é possível tratar os pontos de convergência. Não é? O que significa tratar os pontos de convergência? Significa em que no grupo pequeno nós podemos identificar alvos comuns para todo mundo, metas para todo mundo, não é? E aí nós vamos eliminar a figura de super-herói, de gente muito especial, mas ali nós somos todos pecadores, somos todos pessoas que precisam confessar seus momentos de fraqueza, é gente que precisa de comunhão, de lazer, de relacionamento, de compreensão, de apoio, mas nós podemos estabelecer alvos comuns. No grupo pequeno, a mensagem pode ser mais contextualizada. Como é que aquilo que o pastor falou faz sentido na sua vida, Vinícius? Como é que faz sentido no seu casamento? Vamos então entender isso e vamos aplicar isso na nossa vida. No grupo, o grupo também é uma fábrica para gerar novos líderes. Quero terminar com um texto bíblico que eu quero também convidar vocês para ler. Começamos com a Bíblia, Gênesis 1 e Gênesis 2. Usamos a Bíblia no decorrer do sermão para falar das experiências de Paulo e de Atos. Mas vamos terminar com a Bíblia e mais uma vez Paulo em Colossenses 4, 5 e 6. Você pode ler comigo? No procedimento, todos aproveitem ao máximo o seu falar
versículo resume tudo. Amém? Você conseguiu entender esse versículo? Eu estou sugerindo aí no estudo de grupo pequeno que vocês separem frase por frase. Vamos à primeira frase? Sejam sábios no procedimento para com todos os de fora. Gente, eu já conheço casos de pessoas que não pisam mais na igreja por causa de como foram tratadas. Não pisam mais no grupo pequeno por causa da forma como foram tratadas. Tenham sabedoria no trato com as pessoas que são de fora. Sejam tolerantes. Tem gente que não é tolerante nem com a linguagem. A pessoa chega no grupo, às vezes fala alguma coisa que a pessoa já dá um sorriso sarcástico, já faz uma piadinha. Meu irmão, aquilo ali é um campo missionário, não é? Você tem que receber e tratar com cuidado, com muita delicadeza, para que essa pessoa não saia do contato de vocês. Amém? Amém. Outra frase diz: aproveite ao máximo todas as oportunidades. Que coisa, gente. Que conselho prático. Grupo pequeno foi feito para aproveitar a oportunidade. Levar amigo, fazer reuniões criativas para que os amigos se sintam bem, para a gente poder ver o Evangelho. Sabe, tudo isso tem um alvo. O alvo é o crescimento, é ver o Evangelho do Senhor Jesus alcançando mais vidas. Nós estamos muito acomodados. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá? Oportunidades as mais diversas que existem. Voltando de novo ao exemplo, a gente fica conversando muito, é Paulo, o outro Paulo agora, Fernando. Paulo Fernandes, porque é tanto Fernando, ele chama Paulo Fernandes, a mulher chama Fernanda. Fica melhor, fechou desse jeito, é o Paulo da Fernanda. Ele chegou, o Paulo vai nos Estados Unidos quase toda semana. E ele chegou essa semana e ele estava contando um testemunho, posso repetir aqui, né, Paulo? Ele dizendo que sentou, duas mulheres sentaram assim do lado, no avião, e uma morria de medo do avião, mas morria de medo, a mulher se tremia, suava, e começou a contar para a outra que estava do lado dela, que ela ficou não sei quantos minutos sem vir no Brasil, não foi por causa de visto não, foi por causa de medo de avião, né? Em que ela quis romper o medo, mas não sei o que e tal. Aí a mulher do lado começou a acalmá-la, falando sobre a origem do medo, falando sobre Jesus, que poderia trazer paz para o coração dela e retirar o medo. E o Paulo contou que ele disse assim: eu estou só na escuta, não interferi, não falei nada, estou só na escuta. E o negócio foi longo, né, Paulo? A conversa foi longa. Só que daí a pouco, sabe o que aconteceu? A mulher dormiu e viajou tranquila. E a mulher, outra que estava falando com ela, virou para o lado do Paulo: você está com medo também? Eu vou falar de Jesus para você, né? E aí o Paulo viu o que eu lembrei desse exemplo porque ele citou ontem como uma oportunidade, né? Olha a questão do aproveitar uma oportunidade. A pessoa deu a senha, deu a deixa. Estou com medo. Que é isso? Toma um remédio para dormir. Muita gente ia fazer isso, não é? Ela não mandou tomar remédio para dormir, não. Ela falou do amor de Jesus que lança fora todo o medo. E deu certo, a mulher dormiu na viagem. Você tem que acreditar que dá certo e aproveitar as oportunidades. Essa é uma, mas quantas oportunidades Deus abre diante de nós? No trânsito, no trabalho, na escola, no restaurante, né? Eu estava abastecendo nesse posto da Praça Ceia, um moço bem novo, simples, e isso aconteceu. Eu fui com a família numa chácara aí, essa que a gente compra nas compras coletivas. Na hora de acertar, o moço virou para mim e falou assim, eu acertando lá, quanto ficou a diferença, não sei o que, papapá, ele virou para mim: o senhor é locutor? Eu falei: não sou locutor não. Mas eu falei assim: não posso também perder a oportunidade, né? O povo já está dentro do carro me esperando. Aí eu falei assim: mas eu uso muito a minha voz para uma outra finalidade, apesar de que já usei no rádio, mas hoje eu não tenho programa de rádio. Ah, o senhor usa a voz para quê? Eu sou pastor, eu proclamo a palavra do Senhor Jesus. Aí eu fiquei mais meia hora e o povo lá dentro do carro me esperando, né?
Porque aí ele começou: como é que é a sua igreja? O que o senhor acha desses evangelistas da televisão que faz isso, aquilo, aquilo outro? Eu fui obrigado a dar algumas respostas e quebrar o preconceito e o gelo daquele rapaz. Ficamos ali uma meia hora conversando. Aí nesse posto, pedi para abastecer. O rapaz foi lá, pôs o bico da coisa lá, da bomba, e voltou e falou assim: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse: pode, lógico. O senhor é locutor? Aí eu peguei, já tinha aprendido lá da experiência anterior, falei assim: não, mas eu uso a minha voz sempre por um outro motivo. E comecei a falar de Jesus para aquele moço. Sabe por quê? Porque isso é oportunidade. Eu estou dizendo isso para vocês para dizer que eu sou bom nisso, não. Eu estou dizendo isso para vocês para dizer que eu estou me despertando e me policiando e me treinando para eu mudar meu jeito escarrancudo de ser. Quer mais um exemplo que me deixou o cara caído e com vergonha? Fui no Bradesco aqui, vizinho nosso, certo? E lá tem um vendedor de água de coco na porta. Vocês já viram ele lá? Já ou não? Aí eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer e voltei. Na hora que eu saí do banco, acho que eu estava com a cara assim, e dizem que a minha cara é muito feia. Aí eu saí do banco, o cara virou para mim: alegra, moço, Jesus te ama. Alegra, moço, Jesus te ama. E aí eu tive que parar e falar para ele que eu acreditava que Jesus me amava mesmo e que Jesus amava ele também e tal. Eu falei assim: sabe, tudo bem, eu fiquei com vergonha, mas sabe o que eu achei gostoso? É porque eu saí de lá e pensei: meu Deus, um vendedor de coco, sol esturricando, e o cara feliz da vida, dizendo para as pessoas que Jesus ama. E que oportunidade eu estou aproveitando para falar a mesma coisa para as pessoas? Eu fiquei com vergonha e disse: olha, e aí eu estou tentando praticar. Cheguei aqui, tinha uma galinha varrendo a rua ali, e ela foi lá na garagem onde eu estaciono, puxou um copinho de plástico. Aí eu desci, conversei um pouquinho com ela. Você vê a mudança da pessoa. O moço que desceu desse carro preto me deu atenção, não é? Conversou comigo, falou algumas coisas comigo. Nós precisamos, eu pedi para Deus abençoar o dia daquela mulher. Isso para ela foi o máximo. Deus abençoe o seu dia, não é? Porque quanta gente que às vezes humilha esse tipo de profissional. Vamos começar a aproveitar as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Equilíbrio, tempero na língua, cuidado. Trabalhe isso, esse texto, durante a semana. Amém? Amém mesmo? Vamos ver esse grupo pequeno aí de coisa boa mesmo, Luiz Fernando? Está lá na ponta? Vamos ver um testemunho então agora. Você fica firme aí para você poder concluir com esse testemunho, que vai ser legal, hein? Temos a grande comissão. Hoje ouviremos, durante a série de pregações e de pregai, ouviremos histórias que podem nos inspirar na importante tarefa de atendermos a grande comissão. Hoje ouviremos a história de conversão do Betinho e do Alexandre, e de como o grupo pequeno é um importante instrumento nas mãos de Deus para a evangelização por meio de relacionamentos. Entusiasta pelo evangelismo vinculado ao relacionamento, e com o Betinho não foi diferente. A Rita, minha esposa, é amiga de infância do Betinho, e através desse relacionamento nós nos conhecemos no ano de 95, quando eu comecei a namorar com ela. Bom, a Rita já tinha, nos tempos que eles eram amigos mais novos, ele já havia frequentado por algum momento a igreja cristã do Cruzeiro do Sul, mas depois se afastou. Logo que a gente começou a namorar, esse envolvimento foi de forma bem natural. Nós participávamos das reuniões de família, de passeios juntos. Nós fomos inserindo eles, convidando para um grupo pequeno que funcionava em nossa casa.
como eu tinha casado, tinha pouco tempo que eu estava casado, 1 ano e 2 anos mais ou menos de casado, e eu tinha uma outra metade, que era minha esposa, que ela tinha muito receio, né, da palavra. Com esse tempo que a gente foi colocando, eu acho que com certeza teve orações por nós, Deus foi amolecendo o coração dela, e eu chamava ela por diversas vezes para ir, e ela sempre não, mas começou a ir, ela começou a sentir a diferença, né, da comunhão entre os irmãos, né, a participação deles, a preocupação deles com a nossa vida, sabe, aquela intimidade que tem a comunhão. E isso foi muito relevante para nós começarmos aí no grupo pequeno. Realmente eu estava muito ligado nas coisas do mundo, né? E depois de diversos convites, ele, numa ocasião, ele perguntou se o grupo poderia acontecer na minha casa. Então acho que eu não tive muito para onde correr, não. Da minha conversão foi primordial. Por quê? Porque o grupo pequeno, ele como o Josimar já disse, ele é vida na vida. Você tem relacionamentos diretos com outras pessoas, no caso nosso, que é um grupo mais familiar, com famílias. Você tem uma integração muito grande nesse sentido. O processo de conversão na minha vida aconteceu com um grupo, e a gente não vinha na igreja. Eu acho que a gente ficou uns 6 meses aí só dentro do grupo, eu escutando a palavra. Eu tive realmente a atitude de abrir meu coração mesmo. No meu coração para as coisas de Deus, eu via que eu precisava de uma mudança, né? E aí, com o passar dos dias, eu fui tomando gosto com a situação, né? Eu fui escutando a palavra de Deus e procurando entender mesmo, né? O que Deus mesmo, o que seria o plano de Deus para a vida, para a nossa vida, né? E com isso começou a surgir a vontade de vir para a igreja. E numa desses domingos que eu estava na igreja, eu aceitei, né? Resolvi aceitar Jesus mesmo. Bom, eu acho que o grupo pequeno é de grande importância, né, na vida de todos nós, porque é um momento que a gente tem mais intimidade, né, com os irmãos. A gente acaba que todas as dúvidas que surgem, que às vezes a gente está no momento de adoração, culto na igreja, a gente não tem como ali estar conversando, estar tirando essas dúvidas, e é naquela hora ali que eu acho que todo mundo abre o coração com um pouco mais de facilidade. Eu tenho certeza de que essas pessoas que eu citei, especificamente o Betinho, mas também o Ricardo, que é um exemplo muito claro, de pessoas que tinham aversão à igreja, mas não tinham aversão aos relacionamentos, que eles não viriam para a igreja se não fosse essa relação próxima, direta, intensa, que acontece dentro dos grupos pequenos. Então, o grupo pequeno é a chave para o evangelismo mais simples que nós temos, um instrumento mais fácil que nós temos disponível para trazer pessoas para a igreja. Nós nos sentimos enviados e nós buscamos e procuramos fazer a nossa parte. Agora, o que eu acho mais interessante em tudo isso é a gente conseguir vender a ideia, né, da reprodução. Eu vejo no Jean, no Betinho, na sequência da família, a responsabilidade, como eles receberam isso. Eles não guardaram para si, eles desenvolveram esse trabalho, estão desenvolvendo esse trabalho muito bem, e a gente tem uma sensação muito boa de dever cumprido. Assim como Deus usou a vida do Josimar para alcançar o Betinho e a vida do Betinho para alcançar o Alexandre, Ele pode usar a sua vida para alcançar as pessoas do seu círculo de relacionamentos. Desafie-se a obedecer o ID, onde você está, que seja a sua história nos inspirar. Pode bater. Está com vontade de bater palma? Pode bater. Amém. Deixa eu só dizer uma coisa. Foi muito bom o arremate que a Juliana fez, porque começou assim, né? O Josimar, então fica em pé o Josimar e a Rita, né? Aí, por exemplo, tudo bem.
Aí Josimar e a Rita, Ricardo e a Cris, fica em pé, Ricardo e Cris, só para vocês terem a questão do que é a multiplicação. Jean e a Renata hoje, fica em pé, só para, né? Aí, não, é Betinho e Val, certo? Tá bom. É a mesma coisa que o Alexandre falou. Cadê o Alexandre? Fica em pé também já, Alexandre e Amanda aí. Mesma coisa que o Alexandre falou, que o Betinho chegou e disse, ó, o grupo fazendo a sua casa e ele ficou sem ação. Aconteceu com o Betinho também, que o grupo o Betinho foi hospedeiro muito tempo do grupo pequeno também, né? Tudo bem, aí chega, o Ricardo já é líder de grupo hoje junto com o Betinho. Então, converteram, já estão liderando o grupo, junto com o Betinho, que é o líder. O Betinho já está começando um novo grupo, não é? O Jean já está pensando, porque ele está geograficamente longe, na hipótese de ter um grupo também. Aí, consequência disso, eu queria que ficasse em pé os outros, porque se fosse ficando nominalmente fica complicado, né? Conceição com o Vilmar, né? Tá ali o Renato, que também tá, a esposa está lá com o neném. Aí tá o restante do grupo aí, né? Márcia e o pessoal, que mais? Aí o Vinícius já é uma geração produzida, vai batizar no próximo batismo, produzida na casa do Alexandre, sabia disso? O Vinícius já é produção do evangelismo na casa do Alexandre. Vocês percebem que como é muito mais natural no relacionamento, né? A gente precisa acreditar, convidar, investir. No começo insistir. Ontem um testemunho lá na casa do Josimar, da família do Paulo. Quer ver? Fica em pé aí, Paulo, que agora já é da nova remessa. Paulo, né, com a Neide, com a Márcia, já é da nova remessa. No caso específico do Paulo e da Neide, então o testemunho é que o irmão dele insistiu, até que o casal foi, né? A mãe deles também foi. Agora o William mais a Márcia, insistência, oração do casal, eles estão agora na igreja. Relacionamento, né, com o Paulo e a Fernanda, levou o Paulo e a Fernanda para a igreja. Então você vê o que pode acontecer, mas a gente precisa acreditar e investir. E lembrar que no começo tem que ter insistência mesmo. Tem que insistir. Os testemunhos rolam, viu, Vinícius? Me disseram que você não ia no grupo pequeno a semana passada, você estava gripado. Ruim demais, ligou justificando. Daí a pouco cheguei lá capengando no grupo. Não aguentei ficar em casa não, tem que vir para o grupo, né? Então isso é muito gostoso. Você vê como é que o vínculo fica forte? A pessoa está passando mal, mas quando ele diz, não aguenta ficar em casa, tem que ir para o grupo. Amém, gente? Amém mesmo? Então podem sentar, os irmãos estão em pé, e nós já vamos. Aliás, pode sentar os irmãos em pé, fique em pé todo mundo para a gente terminar orando. Tá bom?